Os fatos ocorridos em Varginha, no estado de Minas Gerais, principalmente de 13 a 20 de janeiro de 1996, nos deram a ideia de que algumas criaturas alienígenas foram capturadas pelo exército naquela cidade. 20 anos se passaram desde então, mas até hoje este caso divide opiniões. Meu nome é Marcelo e me acompanha agora nessa linha do tempo do caso Varginha. No final do ano de 1995, o sistema de satélites dos Estados Unidos detecta uma estranha movimentação de UFOs no espaço aéreo brasileiro, com epicentro no sul do estado de Minas Gerais, justamente onde está Varginha. Durante a madrugada, a Força Aérea Norte-Americana alerta a Força Aérea Brasileira de que os objetos detectados nos seus radares se moviam em altitudes suspeitas, excessivamente baixas, insinuando um pouso ou uma queda. Já de manhã, por meio de uma antena do Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano, o NORAD, eles alertaram novamente as autoridades brasileiras de que um objeto sobrevoava a região sul de Minas Gerais, com um comportamento de queda. Por volta das 8 da manhã, o Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil foi oficialmente informado do fato e ordenou que a unidade do Exército mais próxima da trajetória final do objeto, a Escola de Sargento das Armas, a ESA, em Três Corações, a 27 km de Varginha, entrasse em estado de alerta. Às 9 horas da noite, Walter Xavier da Silva, prefeito da cidade de Monsenhor Paulo, a 38 km de Varginha, juntamente com sua esposa Jandira, seguia para a fazenda Esmeril de sua propriedade, no local denominado Capela de São Joaquim. O casal parou no alto de uma pequena depressão da estrada, com a finalidade de observar algo um tanto quadrado, conforme descreveram. Ele era delineado por 4 luzes laterais que se mantiveram imóveis no céu, à sua esquerda. Quase instintiva e instantaneamente, Silva acionou o pisca-alerta do carro. O objeto, de grandes proporções, arremeteu na direção do automóvel, fazendo o prefeito arrancar e descer a encosta, enfiando desajeitadamente o carro na garagem. O corpo luminoso parou então a baixa altitude entre os eucaliptos e uma fazenda, bem à frente da sua garagem. Em poucos segundos, deslocou-se na direção oposta, emitindo um ronco grave como de um motor ao ser ligado, e desapareceu em ângulo reto, em alta velocidade. Segundo o prefeito, um brilho muito forte iluminou o chão. O objeto tinha o formato de um vagão de trem, quadrado ou retangular. Silva posteriormente teve uma conjuntivite que perdurou por vários dias. Às 8 da noite, um sargento do exército percebeu a existência de um caminhão na ESA encostado discretamente em uma garagem da base. Aproximando-se, em um momento apropriado, para sondar melhor, viu por uma fresta da lona que havia na carroceria um grande número de fragmentos metálicos, que ele não reconheceu. Na manhã seguinte, o caminhão já não se encontrava mais lá. Pela manhã, alguns informantes julgaram ter visto homens trajados com o uniforme da Força Aérea Norte-Americana, trazidos em um helicóptero que pousou naquele complexo militar. Nesse período, ocorreu uma intensa movimentação de veículos do Exército na estrada que liga Três Corações a Varginha. Havia guarnições armadas nas carrocerias lonadas das viaturas. Já às 6 horas da manhã, do dia 19 de janeiro, uma aeronave do tipo Búfalo decolara da base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, transportando um equipamento de radar portátil e o descarregaram na pista de algum aeroporto situado no sul de Minas Gerais. Por volta de 1h30 da manhã, Eurico Rodrigues de Freitas e Auralino Augusta de Freitas, caseiros de um sítio a 10 km de Varginha, são acordados pelo que pensaram ser o estouro do gado. Agora conta pra mim o que aconteceu aqui no dia 19? 19 de janeiro, né? É. 19 de janeiro era uma perto hora. Dela. 1 hora da manhã,
né? O objeto veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Aí foi o barulho das vacas. A das vacas? Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala, enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Ah, era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Ele parecia o quê? Parecia um igual micro-ônibus, assim, que era grande. Micro-ônibus? É comprido, fumaçado. né? Comprido? Isso. Mas uma espécie de micro-ônibus voando. Aí você ficou Isso, meio apavorado. Fiquei. O que você achou? Eu fiquei pensando o que podia ser aquilo, né? Nunca tinha visto aquilo. Aí depois no dia 20 que aconteceu aqui em Varginha, que as moças viram, né? Que foi. Aí você falou, Analisar, né? tem coisa ligada aí. Raciocinar bem, foi eles que passaram aqui. Com certeza, viu? Que altura que tava mesmo, Eurico? 5 metros de altura. Mais ou Aí em menos. cima do pasto aí. Em cima do pasto aí. Quanto tempo demorou? 40 minutos. O quê? 40 minutos pra sair dali, daquela cerca, até o alto lá. Eu fiquei olhando até descampar pra lá. Ele levou 40 minutos pra sair 40 daí pra ir lá? dali, da cerca. Então tava bem devagar, né? Fazendo o que aqui em cima? Ele passou, em cima ali. Passou pra lá. E os animais? Ah, os animais nessa hora tá tudo espalhado no meio do pasto aí, né? Uns correu pra lá, outros correu pra baixo aqui. Que daqui, como ele disse que subiu, começou de lá, circundou o pasto todo e sumiu lá em cima, nós vamos conseguir, é porque nós não temos aqui agora uma vista aérea, mas se você for subindo e descendo esse morro, sabe onde é que vai dar? Lá naquela mata, lá embaixo que tem um desbarrancado, não vai ter uma casa, nenhum bairro na frente. Aquela mata emenda com esse pasto, vai fazendo volta, até Lá chegar nas aqui. meninas. Lá nas meninas. Esse é o depoimento do Eurico Rodrigo de Freitas, com a esposa, como é o nome da sua esposa? Oralina Augusta de Freitas. Oralina Augusta de Freitas. Uma fazenda que fica a quantos quilômetros de Varginha? 10. 10 quilômetros. E que no dia 20, aliás, 19, quer dizer, uma noite anterior à visão das meninas, eles viram aqui um objeto que parecia... Na sua opinião, parecia o quê? Na minha opinião, quando o Birajara chegou aqui, eu conversei com o Birajara, né? Primeiro veio o Birajara, conversei com ele. Aí eu falei pra ele que parecia um submarino. Né? Tamanho era comprido, né? Não era redondo, não? Não. Redondo assim, né? De roliço, né? Roliço, mas era comprido. Comprido. Parecia um charuto, assim. Isso, exatamente. Fumaça, foi fumaçado, né? Atrás, na cauda dele, sabe quando a gente pega um pano assim, que esfarrapa bem assim, pano ventilador que fica soprando assim? Atrás, mesma coisa. É um pano? Isso. Esfarrapado assim, meio descomprido pra trás assim. Janela? Não, janela não tinha. Não. Nem embaixo. Você viu passar por cima de você, não? Não, eu não saí fora, não. Eu vi da janela, não. Ah. Janela de casa. Tá bom. O casal alegou nessa entrevista que teriam visto o objeto no dia 19. Posteriormente, passaram a afirmar que se tratava da madrugada do dia 20. Por volta das 8h30, algumas crianças encontraram ser incomum já na cidade de Varginha, parecido com gente e animal ao mesmo tempo, segundo uma delas. Uma casa em construção ao final do bairro Jardim Andere era uma das poucas obras do loteamento onde o bairro terminava. O tal animal estava acuado e chorando alto e fino. Ele se mexeu somente quando alguém atirou uma pedra nele. Uma moça que se aproximava com o noivo do local viu o ser a um pouco mais de 5 metros, se assustando e ficando em estado de choque, sendo levada para um hospital. O ser então saiu da construção e desceu lentamente por um grande terreno conhecido como Terreno do José Gomes, que divide o Jardim Andere do bairro Santana. Ali existe uma floresta de eucaliptos. Praticamente no mesmo horário, vários telefonemas foram dados para a polícia militar. Um policial que estava de plantão confirmou o recebimento das ligações em situação de emergência, mas o comandante do batalhão nega esses telefonemas e que só ouviu boatos sobre a alegada criatura. Ainda na mesma hora, o comando local da polícia militar informou à ESA que pessoas diziam estar avistando algo suspeito no Jardim Andere. Um caminhão de transporte de tropas, com vários soldados, 2 tenentes e um sargento, partiu para Varginha
em alta velocidade. Às 9 horas da manhã, o comando da 13ª Companhia de Bombeiros recebeu uma ordem do quartel da PM para enviar uma guarnição ao local onde estava sendo vista tal criatura. Ao chegarem, informaram por rádio ao seu comandante que um caminhão da ESA já havia chegado. Os bombeiros então se juntaram aos demais militares. Nesse instante, se intensificou uma busca nervosa. Os civis que começaram a se aglomerar para ver as operações receberam ordem de deixar o local. Aproximadamente 1 hora se passou e a criatura é avistada. 2 bombeiros vestindo luvas jogam nele uma rede, do tipo que se usa para a captura de animais. Esboçando apenas uma tímida reação de escapar, a criatura foi imobilizada, enrolada na rede e colocada rapidamente em uma caixa de madeira envolta em um pano na carroceria do caminhão da ESA. O ser emitia um zumbido quase inaudível. A viatura militar partiu disparada para a ESA em Três Corações. Ficou estabelecida de imediato a ordem de sigilo absoluto e determinado o caráter secreto do que acabou de ocorrer. Às 2 horas da tarde, um advogado que estava se exercitando, caminhando pelo grande pasto que vem desde a rodovia que dá acesso à Varginha, entrou no meio dos bairros Jardim Andere e Santana, terminando na floresta de eucaliptos, no terreno do José Gomes. Ele seguiu pelo lado da linha férrea que passava por ali, quando de repente avistou um grupo de homens que pareciam andar em formação, como se fazendo algum tipo de cerco e formando um semicírculo em direção à mata. O advogado escolheu um ponto alto, já na rua asfaltada, no final do Jardim Andere, e começou a acompanhar aquela manobra. O homem da frente estava armado com uma pistola, e os 2 das pontas traziam um armamento pesado. Quando adentraram na mata, o testemunho os perdeu de vista momentaneamente. Logo depois, ele ouviu 3 tiros de fuzil. E desceu um pouco a rua para ver o que se passava. Observou 7 militares com uniformes camuflados de campana, subindo apressados por outro barranco, aproximando-se de um caminhão de transporte de tropas estacionado próximo. 2 dos soldados traziam cada um saco de pano. Num destes havia algum material imóvel, pesado. No outro, algo se mexia. Os soldados subiram na carroceria e deram partida no veículo, desaparecendo. Um dos fatos mais graves de todo o caso Varginha aconteceria apenas alguns minutos depois e envolveria as testemunhas centrais do episódio. Por volta das 3 horas da tarde, Kátia Xavier, que cuidava de crianças e fazia faxina em residências nos finais de semana, saiu da casa onde trabalhava naquele dia, no Jardim Andere, e se encontrou com a amiga Liliane Silva e sua irmã, Valquíria Silva. As 3 resolveram cortar caminho para o Jardim Santana, onde residiam, passando por um terreno baldio. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado, com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Kátia apertou os olhos e gritou às amigas: "Gente, o que é aquilo ali?" Liliane logo atrás colocou a mão na boca e Valquíria, desesperada, pedia às outras para que saíssem dali rapidamente. Elas então começaram a correr, desistindo do atalho
indo para o seu bairro pela via asfaltada próxima. Os vizinhos as viram chegar em casa chorando e gritando. Luísa Helena da Silva, mãe de Liliane Valquíria, ouviu das filhas que acabaram de ver algo ruim. Depois que elas voltaram lá, a minha mãe e a Kátia... Chega perto, que só tem um microfone. Depois que elas voltaram lá, eu falei assim, acho que vai estar lá no lugar, mesmo, parado, do mesmo jeito. Só que aí eu vim pra casa, tomei banho, pra me acalmar. Aí, até lá, minha mãe chegou aqui e falou assim que era um homem que tinha levado pro hospital pra ver se eu acalmava, porque eu tava chorando. Eu cheguei até a inventar, sabe, uma história, porque nem passou pela cabeça da gente que fosse um ser de outro planeta. Sei lá. Ela falando que tinha visto esse bicho lá, chegou em casa chorando, falando que era o demônio que elas tinham visto. Então, como eu sou muito religiosa, a gente é católica, eu fiquei impressionada com aquilo. E para elas parar de chorar, nisso eu pedi uma carona na caminhonete para a moça da loja e fui até lá ver. Fui lá no local. Chegando lá no local, a Kátia até foi comigo na frente, que não estava conseguindo nem falar, chorando muito. Eu desci e fui até... Ela falou, lá, Luísa, lá que a gente viu. Quem falou? A Kátia? A Kátia. Mas ela ficou dentro da caminhonete. Aí que eu vi, a única coisa que eu posso dizer para vocês, como eu falo em toda reportagem que a gente dá, é duas pegadas muito grandes. Grande que tamanho? Mostra assim. Assim, quer ver? Mais ou menos assim, ó. Do jeito... Tudo isso? Aqui, ó. Desse jeito, redonda. Com as pontas assim, ó. Um menor e os outros dois maior. O menor do meio. E um cheiro muito esquisito. Só. Tinha cheiro quando você... Não, isso se tinha... Porque elas viram, eu cheguei até onde estava, elas viram assim de longe, o susto foi tão grande que elas saíram e foram embora. Agora eu cheguei até lá, na beirada do muro, do jeito que estava, assim. Porque você é uma mulher corajosa. Se fosse eu, não tinha corrido de jeito nenhum. Qual é a altura que você acha que esse ser tinha? É claro que ele estava assim, você não sabia, mas... Se ele... A Kátia fala que mais ou menos assim, era do meu tamanho. E ele só olhou para você? Só olhou. Olhou e voltou a olhar para a parede? Voltou. Nem mexeu com o corpo, só com a cabeça assim. Outros populares se aproximaram e Luísa resolveu deixar o local. Foi ouvir das filhas o que afinal elas haviam encontrado. Era uma criatura com cabeça, tronco e membros, agachada e encostada no muro da oficina. Sofria visivelmente. Seus braços estavam por entre os joelhos e por um breve instante o ser lhes dirigiu seus grandes olhos vermelhos e saltados, dispostos verticalmente fora da cavidade ocular, sem pálpebras, córnea e íris. Ergueu levemente a cabeça e voltou a baixá-la. Às 6 horas da tarde, após o dia quente quase sem nuvens, desabou sobre Varginha uma forte tempestade. Os mais idosos garantem que um temporal daqueles não ocorria há dezenas de anos na cidade. Foi um temporal incomum, com raios constantes e trovões que assustaram a população. Árvores centenárias foram arrancadas pelas raízes, devido à fúria do vendaval. Alguns fios de eletricidade e telefonia foram partidos. Em quase todos os bairros, a energia elétrica foi cortada. Placas de propaganda e outdoors saíram voando. Casas foram destelhadas. Muros e paredes desabaram. Tudo durou cerca de 30 minutos. Algum tempo depois, às 6h15 da tarde, policiais do Serviço de Inteligência da PM tiveram uma experiência inacreditável. Eles costumam trabalhar em duplas, quando estão à espreita de traficantes e pessoas em atitudes suspeitas. No caso em questão, a dupla de P2, como são conhecidos esses policiais, era constituída de Marco Elixerese e Eric Lopes. Eles também foram colhidos pela súbita tempestade e o vidro lateral direito do automóvel que usavam, um Fiat Premio com características civis, estava emperrado. Os dois policiais ficaram encharcados. Aproveitando a estiada, Xerez e Lopes resolvem se trocar e continuar o trabalho, que deveria terminar às 7 da noite. Mas sua intenção foi frustrada quando chegou uma ordem para permanecerem pelas ruas, no final do Jardim Andere.
deveriam ficar atentos a qualquer atividade suspeita ou incomum. Marco Elixerese era zeloso no cumprimento das suas missões, tinha boa saúde e era considerado um dos mais confiáveis e eficientes do contingente de P2. Dizem seus colegas que ele enfrentava bandidos sem qualquer receio, se fosse preciso. Ele havia se casado há pouco tempo e sua esposa, Valéria, estava grávida. Meu irmão trabalhava na polícia, era um P2, e trabalhava também no táxi, era motorista de táxi nas horas vagas. Dia 20 de janeiro, por volta das 18 horas, houve uma forte chuva de granizo aqui. Meu irmão estava de serviço na P2, Polícia Secreta Paisana, e trabalhava numa Prêmio Branco, ele e o Cabo Lopes. Nesse horário ele se molhou, porque a porta do lado do motorista não tinha vidro. Ele foi na casa da minha mãe por volta das 7 horas para trocar de roupa, por causa da chuva. E falou para minha mãe que estava numa missão muito importante. E a gente perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou para nós assim que isso ainda ia dar muito pano pelas mangas. É que ele não podia comentar sobre o assunto. Em torno das 7h30 da noite, a dupla de P2 retornou ao Jardim Andélio. O tempo ainda não estava firme e uma chuva um pouco intensa acabara de começar. Durante a sua ronda com o Fiat Premio, subitamente o motorista freou e simplesmente algo saiu de uma das obras à sua esquerda e passou com dificuldade bem à frente do seu carro. Parecia ser um animal ferido ou fraco, que entrou num pasto. Quando os dois policiais saltaram no veículo e se aproximaram do ser, notaram que não se tratava exatamente de um animal. Pensaram de imediato, não poderia ser aquilo a que se referiam as ordens dadas pelos seus superiores, pois se tratava de uma pessoa absolutamente diferente, estranha e aparentemente defeituosa, além de nua, mas ainda assim uma pessoa. Xerese foi o primeiro a chegar perto, viu que era parecido com um ser humano, porém deformado e repugnante. O seu ímpeto, no entanto, falou mais alto. Ele ameaçou se lançar sobre aquilo que talvez se tratasse de uma aberração. A criatura que naqueles segundos permaneceu imóvel e agachada, olhou para o policial e esboçou uma leve reação de escapar. Quase que automaticamente, ele agarrou pelo braço direito. Confusos e surpresos, os P2 saíram do local, mas não sabiam o que fazer. O que notaram, entretanto, é que aquela pessoa estava claramente morrendo, aparentando poucos movimentos e deitada sobre o banco traseiro do automóvel. Deviam dar socorro ao ser, deformado ou não, doente ou não, enfim, fosse o que fosse. Lembraram que o posto de saúde mais próximo mantinha um médico de plantão e era o local indicado para levar a criatura, pelo menos de início. Quando o encarregado do plantão naquela noite atendeu os apelos nervosos dos dois policiais e viram o ser, um tremendo susto o invadiu e o fez apenas dizer: "Leve isso ao hospital, ao zoológico, não sei, mas saia com isto daqui. Não quero saber de encrenca." Das 8h30 até cerca de 9 horas da noite, os policiais Xerese e Lopes chegaram com a criatura no Hospital Regional do Sul de Minas Gerais, bem no centro de Varginha. O hospital foi praticamente paralisado e toda uma ala interditada para receber o ser, com a transferência de internados para outros setores da instituição. A criatura foi submetida a breves e frustradas tentativas de salvamento, e o comando da Polícia Militar foi comunicado. Transeuntes e moradores próximos observaram o estranho e súbito movimento, aumentando ainda mais a curiosidade popular. Até o final daquela noite, verificou-se no hospital uma grande movimentação de policiais militares e homens do exército, fardados e armados. Viaturas militares foram avistadas por diversas testemunhas civis que residem nas proximidades, por pessoas que passaram pela frente ou adentraram as instalações, por razões diversas, e pelos próprios funcionários. Alguns desses atestaram o corre-corre e a súbita quebra de rotina que se estabeleceu, tanto fora quanto no interior do hospital. Uma testemunha informou que, na tentativa inútil de se manter a vida daquele estranho ser, o colocaram em um balão de oxigênio, o que pode ter acelerado a sua morte. Pouco depois da meia-noite, o médico nefrologista, aquele que estuda as doenças dos rins, Fernando Eugênio Prado, avistou o corpo da estranha criatura no Instituto Médico Legal do Hospital Regional, ao chegar à porta da sala de autópsias.
mas foi barrado por um homem de roupas médicas, desconhecido, que solicitou que não ultrapassasse o local e se retirasse. O médico contou tudo isso a seus colegas no final de 1996 num congresso realizado em Belo Horizonte. Ele, depois que realmente houve uma grande confusão e movimentação, tanto de policiais quanto médicos de fora, naquele setor do hospital, e que os comentários que surgiam, mesmo os mais discretos, eram eufóricos e davam conta de que lá estava uma estranha criatura. Quando se aproximou, o especialista viu o cadáver sobre uma mesa. Tinha pele amarronzada, aparentando estar úmida, cabeça enorme e 2 olhos grandes. O profissional chegou a cerca de 5 metros e foi barrado. O espanto dos colegas de congresso foi enorme, e todos cessaram as conversas diante de tal declaração, partindo de um médico sério e respeitado. O assunto terminou com a seguinte afirmação por parte do nefrologista. Não se sabe se realmente seria um ET, mas sem dúvida era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. O Dr. Prado, que estivera de plantão naquela data, era o responsável pela coordenação dos atendimentos no pronto-socorro e tinha acesso ao IML. 2 dos médicos da sua equipe entraram imediatamente em contato com ufólogos que investigavam o caso, diante da importância do tamanho de um fato como esse, narrando o que tinham ouvido diretamente do seu colega nefrologista, e esse procurado imediatamente. Durante 2 semanas, ufólogos tentaram ser recebidos pelo profissional. Em seu consultório, Prado passou um ar de surpresa e de admiração com o que lhe era narrado. Sem qualquer hesitação, o médico disparou. Realmente eu falei tudo aquilo para os meus colegas. Porém, tratou logo de justificar sua atitude, de uma forma tão inesperada quanto intencionalmente definitiva. Alegou que realmente disseram tudo aquilo com a única finalidade de fazer cessar um desenrolar de deboches da parte de alguns colegas. E disse ainda que, como reside em Varginha e acompanhava com interesse o desenrolar das notícias, desejava que essas brincadeiras acabassem, arranjando como única saída naquele momento a afirmação de que realmente vira algo. Mas ele disse que nada presenciou, muito menos qualquer cadáver estranho no IML. Às cerca de 5 da manhã, para se evitar mais comentários e parecer um procedimento comum, o corpo da criatura foi retirado do hospital regional e conduzido a bordo de uma ambulância para o Hospital Humanitas, localizado próximo da estação rodoviária de Varginha. Aquela é uma casa com mais recursos e administrada por uma equipe médica particular. Pouco depois da transferência, começou lá também uma incomum movimentação de veículos militares presenciada por diversos moradores do bairro. A partir das 9 horas da manhã, um comboio da ESA com 3 caminhões de transporte de tropa, um Fusca e um Jeep seguiu para o município. Lá chegando, estacionou na entrada da cidade, ao lado de um supermercado, permanecendo por lá até 11 horas da manhã, sem qualquer ação. Com aparente falta de finalidade, o comboio retornou para o quartel em Três Corações. À 1 da tarde, novamente o mesmo comboio voltou a Varginha, desta vez contando com um 6º automóvel, uma Kombi. 1 hora depois, um tenente do Serviço Secreto do Exército, a conhecida classe S2, dirigindo um Fusca pertencente à ESA, assumiu o comando do comboio. Um dos caminhões saiu então em direção à cidade e cruzou com outro, que partiu minutos depois, parecendo que seu sentido contrário destinava-se a confundir eventuais populares atentos. Também seguindo o automóvel do S2, o 2º caminhão passou pelas avenidas centrais, inclusive de frente ao Hospital Regional por 2 vezes, seguindo pela Avenida Benjamin Constant em direção à rodoviária, em frente da qual está instalado o Hospital Humanitas. Depois disso, voltou e parou na entrada da cidade. Novamente com o mesmo trajeto, tomando a via asfaltada que liga a estação rodoviária a uma estrada que contorna a cidade pelo lado oeste, às 4 da tarde, o caminhão e o Fusca da ESA entraram pela rua Dr. José Ribeiro Nogueira, que dá retorno ao setor habitado daquele bairro, o Jardim Petrópolis, e seguiu pela rua Tomás Silva. As viaturas pararam em frente ao portão de ferro nos fundos do Hospital Humanitas. O tenente S2 estacionou no pátio principal, enquanto o caminhão manobrou e entrou de ré pelo portão menor ao lado, deixando a traseira lonada próxima de algumas portas da ala de fundos. Por ali já se encontrava uma Fiorino do Corpo de Bombeiros e um automóvel da Polícia Militar.
Um capitão da PM determinou que alguns dos participantes da ação retirassem a gandola, uma blusa com botões usadas por cima da camiseta, no uniforme do exército, para que não houvesse qualquer risco de que alguém pudesse estar portando algum tipo de aparelho como gravador, transmissor ou mesmo máquinas fotográficas e filmadoras. Esse é um procedimento obrigatório de segurança. Dentro de uma das salas do fundo do Humanitas, permaneceu o tenente AC2, que portava este sim uma câmera de vídeo e uma prancheta de anotações. Também lá estavam um capitão, médicos e algumas mulheres vestidas com trajes e máscaras de saúde. Os ufólogos colheram informações de que era o grande transtorno que tomou conta daquela ala do hospital, com pessoas se movimentando apressadamente para todos os lados. Às 5 da tarde, todos olhavam com atenção especial para uma caixa de madeira apoiada em cavaletes e fixada com presilhas. Dentro dela estava um corpo inerte abrigado com pés desproporcionalmente grandes, bifurcados e 2 grossos dedos. Sua pele enrugada aparentava estar besuntada com graxa oleosa e brilhante. O ambiente estava impregnado com um cheiro fortíssimo de amoníaco. O ser morto tinha sobre o pescoço curto uma cabeça muito grande, ondulada, com protuberâncias nos ossos cranianos. Seu nariz praticamente não se via, eram apenas pequenos orifícios. Os olhos saltados para fora das órbitas compunham-se de 2 esferas alongadas e avermelhadas, sem pálpebras. A caixa foi então fechada com uma tampa de madeira, fixada por alguns parafusos e colocada na carroceria do caminhão, onde foi ainda enrolada por uma corda de nylon. Às 5h30 da tarde, os veículos correram para a ESA, em 3 Corações, sem parar para nada. Na entrada da cidade, eles se reúnem e o trânsito é discretamente controlado para sua passagem. Um dos caminhões desceu na contramão em plena avenida central. Havia guardas de trânsito fazendo a cobertura. O caminhão passou pelo portão da ESA sem qualquer burocracia, com as demais viaturas. Naquela noite, foi observado um reforço especial da guarda em todos os pontos principais de acesso e setores de segurança do quartel. Às 4 da manhã, 3 caminhões e demais veículos saíram pontualmente para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Nos dias que se seguiram, voltando para a vida aparentemente ao normal dentro da ESA, todos os seus componentes, que haviam participado da operação de transporte do cadáver desde o Hospital Humanitas, foram designados para missões e serviços isoladamente, para que se evitasse ao máximo o contato entre eles, o que perdurou por meses. Nos domínios da ESA, o assunto tornou-se um verdadeiro tabu, com expressas ordens de proibição de simples comentários. Ninguém sabia de nada, ninguém havia visto ou participado de absolutamente nada. Houve determinação de sigilo total. Às 9 da manhã, uma testemunha que trabalhava no hospital regional há quase 20 anos voltou sua atenção para a movimentação de carros militares que assaltaram de súbito o hospital, a partir da noite de sábado. Chegou ao conhecimento dela o isolamento de uma parte das instalações que ligam a sala de trabalhos ao Instituto Médico Legal. Algumas peças de trajes médicos, como aventais, luvas e panos, foram incineradas e comentários de colegas assustados que aconteciam nos cantos da instituição, em atitude de receio e em voz baixa, praticamente sussurros. Não se sabe ao certo o que estava ocorrendo, mas algo de estranho vinha sendo escondido. Em alguns instantes, essa testemunha e alguns funcionários de maior responsabilidade e confiança do hospital regional foram chamados pela administração para uma reunião a portas fechadas. Ela e um número restrito de colegas foram avisados que a partir daquele instante nenhum comentário poderia ser feito a respeito da movimentação militar que haviam presenciado. Alegou-se que se tratava apenas de fatos afetos à polícia militar e ao exército, em virtude de treinamentos, que qualquer declaração apenas fomentaria boatos. Alertaram que isso poderia ser inconveniente tanto para o hospital quanto para os diretamente interessados, inclusive para certas pessoas dessa cidade que gostam de estudar fatos estranhos como coisas de disco voador. Para estas, vocês devem evitar mais ainda tecer quaisquer comentários, lhes foi ordenado. Em torno das 2 da tarde, o comboio militar retornou para a ESA. No mesmo instante, um veículo da Escola Preparatória de Cadetes adentrou a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, carregando 2 caixas. Numa delas havia o corpo inerte retirado do Hospital Humanitas em Varginha na tarde anterior. Na outra, alguma coisa ainda viva. Os funcionários recebiam ordens para se retirar e se calar.
Meia hora mais tarde, uma das criaturas foi levada para um laboratório no subsolo do Hospital das Clínicas da Unicamp. A caixa que o transporta, com furos laterais, foi carregada por 2 homens do Exército, acompanhados de outros militares. O setor de acesso ao laboratório foi interditado. Outro laboratório de acesso restrito situado no prédio do Departamento de Biologia da Universidade, também envolvido no processo de análise e exame do conteúdo daquelas caixas. A quantidade de militares avistados nesse período, circulando pela Unicamp, foi absolutamente incomum. Ao entardecer, o pai do policial Marco Elixerese, o taxista Naldo Xerese, pergunta ao filho sobre esta bobagem que estão comentando na cidade de que a polícia capturou um monstrinho ou um ser estranho, em suas próprias palavras. Com fisionomia fechada e encarando o pai com seriedade, o policial diz: "Pai, não é bobagem, você vai ver, isto ainda vai dar o que falar." Naquele dia, 23 de janeiro, e nos dias posteriores, uma verdadeira equipe de cientistas e assistentes praticamente passou a residir naquelas instalações da Unicamp, dentre eles o médico legista Fortunato Badam Palhares. Porque existe comentários de que a criatura capturada foi trazida para cá dentro de um comboio, dentro de um caminhão do Exército, e entregue a você, Fortunato Badam Palhares, que é o chefe do Departamento de Medicina Legal aqui da Unicamp. Esse depoimento eu assisti, não posso revelar a foto, e que você estaria trabalhando em cima da criatura, no sentido de fatiar, quer dizer, todas aquelas operações naturais de uma investigação dentro da medicina legal. Sou seu amigo, seu admirador, e gostaria que você me desse esse furo de reportagem e me mostrasse aonde está essa criatura que você está lidando com ela. Goulart, pela nossa amizade, por tudo aquilo que eu mais prezo, inclusive como a dignidade de um departamento e todo o nome que esse departamento fez, e desta universidade, eu só posso lhe dizer que as informações que você tem são as informações falhas. Não existe e não recebemos aqui nada, absolutamente nada, para que pudéssemos estudar, ou tenha vindo do Exército, ou de qualquer outra força, ou de qualquer outro lugar. A misteriosa pesquisa necessitou, por muitos dias, de tipos diferentes de gêneros alimentícios, em horários incomuns, tais como frutas, verduras, leite, sopa batida e até iogurte. Por esses dias, ninguém teve acesso às salas em que normalmente o ritmo de trabalho é rotineiro. Quando os alimentos eram passados apenas por uma porta, esta sempre se fechava de imediato. Houve até solicitação de soro. 2 guardas fortemente armados permaneciam o tempo todo no corredor de acesso. Pela manhã, militares norte-americanos, incluindo alguns que atuam na NASA, chegaram à Unicamp. Oficialmente, a visita destinava-se ao processo de seleção de cientistas brasileiros para participarem de futuras missões espaciais. Começaram então a trabalhar em conjunto com os militares brasileiros, dentro dos laboratórios. Às 7 da noite, a esposa e a avó do policial Marco Elixerese assistiam a um jornal veiculado por uma televisão local de Varginha, em que estava sendo exibida uma reportagem sobre acontecimentos envolvendo a captura de uma suposta criatura. O P2 chega em casa, corre para a parede de TV, o desliga e, com um tom severo, diz com firmeza: "Não assisto esse tipo de coisa, isso não é bom." Às 9 horas da manhã, o policial Marco Elixerese foi à clínica do 24º Batalhão de Polícia Militar em Varginha à procura do tenente médico de plantão para consulta sobre um aparente furúnculo sob sua axila direita. Também às 9 da manhã, Xerese voltou ao local e o médico submeteu uma pequena cirurgia para a extração do abscesso e o enviou para casa. O policial começou a sentir muitas dores pelo corpo e foi acometido de uma febre constante.
Por volta das 10 da manhã, o paciente teve seus sintomas agravados e procurou a instituição Prontomed também em Varginha. O médico que o atendeu, percebendo a gravidade do seu quadro clínico, determinou sua imediata internação no Hospital Municipal Bom Pastor, com a indicação de outro profissional para o acompanhamento. Familiares de Xerez não conseguiram obter dos médicos sequer um diagnóstico seguro, que explicasse as constantes dores e as febres frequentes que ele tinha. Às 9 da manhã, o policial militar foi transferido para o Centro de Treinamento Intensivo, do Hospital Regional do Sul de Minas, o mesmo para o qual, na noite de 20 de janeiro, havia levado junto do seu colega Lopes o corpo de uma estranha criatura que capturaram em sua ronda. Às 11h45 da manhã, Xerez morreu. O Dr. Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento. Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, e igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Os médicos do hospital tentaram salvá-lo. Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Porém, antes de morrer, ele fez uma confissão. Ele me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui nos dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. Nunca vi outro quadro igual. Dessa forma, não. Constou de seu atestado de óbito, liberado apenas muito tempo depois, sob fortes solicitações da família, que sua causa-mortes fora insuficiência respiratória aguda, septicemia e pneumonia bacteriana. Pelo auto da necrópsia, concluiu-se que o quadro de infecção generalizada que levou ao seu falecimento foi causado principalmente pela bactéria Enterobacter, encontrada na urina humana. Na primeira semana do mês, no Jardim Zoológico de Varginha, animais foram encontrados mortos misteriosamente. Eram os animais, né? Que animais morreram? Morreu anta. Marcos, morreu anta, jaguatirica, o que mais? Jaguatirica, anta e 2 viados. 2 viados, né? E agora, a gente não pode afirmar que foi... Também não pode descartar. Não, ninguém está afirmando. Eu só estou montando um quadrinho de algumas coincidências. Sei. Porque nem eu sou cético, mas também não sou tolo. Então, claro, eu estou só procurando, nessa trajetória, uma observação, porque as pessoas depois, em casa, decidirem lá o que eles imaginam. Primeiro foi a morte de um viado na segunda-feira, a jaguatirica na terça, depois na outra segunda-feira o viado. E o banzeco no domingo. E eu estive aqui no domingo, estava com ele ali, ele estava ótimo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, ele estava estirado. Falei, gente, mas por que o banzeco não levantou? Uma hora dessa ele está levantado, andando. O Vicente falou, ele morreu. Eu achei ele morto hoje de manhã. Falei, mas como? Ele estava ótimo, não tinha nada, né, Márcio? Não tinha nada. Fizeram biópsia ou não? Fizemos biópsia e isso a gente constatou no viado a presença de uma intoxicação cáustica. Tá? Sem uma causa aparente. E nos outros? Nada. Não, nos outros não. Nada, não tem nada que justifique. Então só no viado que a gente encontrou. Entendeu? Por exemplo, não patogênico, não patogênico, não patogênico. Morreu de quê? Não tem conclusão. Às 9 da noite, a senhora Terezinha Galo Klepf participava de uma festa de aniversário com poucas pessoas, no restaurante Pai Querer, um espaço reservado para festas existentes no Jardim Zoológico de Varginha. Eu estava numa festa lá no Pai Querer, no zoológico, e às 9 horas eu saí lá fora no alpendre para me fumar. Porque a turma que eu estava na mesa não fuma, ninguém fumava. Então achei chato. Aí saí no alpendre
e as luzes lá de fora estavam todas apagadas. E a claridade que vinha um pouco era do salão. Agora, eu estava na festa, mas eu não bebo, sabe? Fumar eu fumo muito, mas beber eu não bebo não. E quando eu olhei do meu lado esquerdo... Isso lá do lado de fora? Do lado de fora. E tá assim, pra fora da murada do alpendre, eu vi aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos bem grandes pra fora, a boca rasgada. Como é que era essa criatura? Porque elas viram uma também, pode ser que seja igual. Olha, chifre eu não vi. Você já conhece? A senhora já conhece? Não conheço, nunca vi as moças. Como é que é então? Não tinha chifre, não, porque eu não vi. Porque me representou que estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro. E assim, tinha brilho o corpo dele, sabe? Era... Que cor era o que vocês viram? Marrom brilhante. Marrom. Brilhante, né? A senhora nunca viu essas meninas, não? Não conheço elas. Se elas me conhecem, é da rua, assim, de... Gente, é a primeira vez que a gente vê esse não. Não, eu também sou a primeira vez que eu tô vendo. Mas... Aí eu Senta aqui você, deixa eu trocar com você. Senta aqui. Pronto. Eu fiquei parada num lugar só e não saí. Eu fiquei parada. Melhora essa luz. E fiquei assim, sem poder sair do lugar. Parecia que eu estava grudada no chão. Mas eu não tirei a vista dele. E nem ele tirou de mim. E eu estava a distância pouco daquele, aonde está 3 metros. Uns 3 metros. E aí? E aí depois... A senhora estava sozinha? Estava sozinha. Mas não... Sabe, na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo. Animal, assim, um bicho do zoológico, não era. Não era. Era muito feio. Por que a senhora afirma isso? Porque ele não parecia animal, não. Ele fazia barulho? Não. Ele estava paradinho me olhando, só. É igual o de vocês, né? Ficou parado olhando, é isso? Ele só me olhava. E eu fiquei pregada no chão. Quando eu consegui desviar a vista dele, eu entrei imediatamente pro salão. Aí eu chamei meu marido para vir embora. E contou para ele? Só depois, quando ele pôs o carro em movimento, que nós estávamos saindo, eu falei para ele. Aí eu contei para ele. E ele? Aí ele começou a rir e falou para mim, quem sabe você viu foi o diabo. Você não acredita nessas coisas? Vem comigo. Quando ela contou para você... 3 cadeiras lá dentro. Não precisa não, eu fico em pé que é mais fácil. Quando ela contou para você, você estava com o carro já em movimento? O que você achou? Nós estávamos lá, eu até achei que eu poderia ter chamado as pessoas que estavam lá, que seriam... É o que eu ia perguntar para ela, por que ela não chamou? Ela não chamou, o estado de nervo dela era muito grande, então quando ela chegou, eu estava conversando, ela chegou assim, vamos. Sim? Eu falei, mas por que, Tereza? Vamos. Tremendo? Tremendo. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Não, vamos embora. Aí no carro, eu falei, só eu vi uma coisa ali, assim, como? Era conforme ela contou. Conforme ela contou. Aí viemos embora, daquela noite pra cá, ela começou, hoje que ela está começando a dar já, a melhorar a situação dela, tomando alguma coisa, não dorme, continua ainda dormindo, tem medo de vir aqui fora à noite. Ela é uma mulher que, se tem um cachorro se late, que ela tem um cachorro se ele late, ela vem pra fora pra ver o que está acontecendo. Hoje ela nem aqui nessa porta ela passa, porque é uma porta de vidro.
ela tem medo até de negócio. Ficou um pouco traumatizada. Ela ficou lá numa situação que ela não podia. Tô com medo de sair Então, de noite. Eu conheço ela, tem um bocado de tempo. Aí quando ela lhe contou, você voltou lá? Não. Não, também não. Por causa do estado que ela estava. Então tá bom. Senta aqui para nós, por favor. Fica aí junto com a gente. A senhora está com medo ainda? Ainda estou meio apavorada. Eu não, de noite assim, eu não, quase não saio, a não ser com ele, é difícil a gente sair. Eu assim, conforme os lugares, não vou não. Os fatos relativos ao caso Varginha ainda pareciam não ter fim. Por volta de 10h30 da noite, a senhora Luísa Silva, mãe de Liliane Valquíria, ouviu bater em palmas ao portão da sua casa. Eu recebi aqui na minha casa, conforme eu disse, o Birajara, fazendo já uns 20 dias, não dá por aí? 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Eles estiveram aqui numa segunda-feira, mais ou menos 9:55 da noite, e a gente já estava preparada para dormir, né? Que a gente trabalha, levanta de manhã. E aí eles nem esperou eu ir até lá, eu fui me trocar de roupa para receber, porque eu pensei que era Birajara, quem vinha com algum pessoal. Aí eles falaram, enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriram o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram, que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando. E falando que... Aí ouviram as meninas, perguntou, entrou em detalhes, como todo mundo fala, né? Que... Perguntou para as meninas como o dia que aconteceu, o que é que as meninas acham que viram e tal. E ouvindo as meninas, perguntou do que eu trabalhava, se a casa que era minha, tal, do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar. E aí as meninas falaram com eles tudo. Aí falaram que eles não iam deixar endereço nem nada, que eles eram a mina de ouro. Que o quê? Que eles eram a mina de ouro que a gente nunca pensaria em encontrar. O que você acha que são esses caras? Não tenho a mínima ideia, ela não entrou em detalhes, mas eu gostaria até que ela entrasse com você para ver a proposta que fizeram a elas. Qual foi a proposta? Conta pra mim. A proposta que eles fizeram foi isso, falou que... Perguntou quanto que eu ganhava, o que eu trabalhava, se as meninas trabalhavam. Eles sabem, eu não sei não, eles sabem um pouco da vida da gente, sabe? Não sei não, e aí? Pelo que me deu a entender. Aí falou que... Perguntou do sonho das meninas, o que as meninas queriam realizar, que queriam estudar num colégio particular e tal, entrou tudo em detalhe. Aí perguntou de mim e tudo, eu falei que a gente tinha uma dívida muito grande para pagar aqui do NPS da minha casa, que até hoje a gente luta com a vida, não podemos pagar. E aí falou o negócio da mina de ouro, né? Aí eu falei para eles assim, quem são vocês? E falou assim, não interessa quem somos nós. Nós somos a mina de ouro que a senhora nunca pensou em ter. Aí ele falou que se eu desse a minha palavra para eles, que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram, e que eles iam me procurar, e eles me ofereceu muito dinheiro para mim e as meninas, ia fora daqui, não em Varginha, não nessas TV Michuruca daqui, assim que eles dizem. Para as meninas mentirem que não viram nada. Entende? Eu falei, mas aí a Liliane falou, mamãe, a gente não pode concordar com isso, porque a gente não sabe o que é que a gente viu, né? A gente não pode mentir, a gente viu uma coisa muito... Depois vai ficar ruim para nós. Aí falou, não, vocês vão ficar muito protegidas, não tem problema nenhum. Ofereceu quanto?
Pelo que eles falaram, não falaram a quantidade de dinheiro. Falaram que era muito dinheiro, que aqui na minha casa eu não poderia deixar esse dinheiro aqui, que eu não tinha segurança nenhuma, que a casa não tem segurança nenhuma. Que era para mim dar um documento meu, que eles abriam uma conta no banco para mim. E que a gente não ia arrepender. Sabe que eu perto do que a gente, sei lá, que a gente tá perdendo, não entendi essa jogada, que a gente ia ficar, nem trabalhar mais, nem eu, nem meu marido, nem minhas meninas precisavam. E que ia dar pra gente 15, 20 dias, um mês talvez, ou 2 ou 3, mas que eles iam voltar e procurar a gente. Quer dizer, a senhora dizendo isso pra mim hoje está perdendo uma mina de ouro. Não sei, você sabe, a verdade é essa. É claro que a gente precisa, o Birajara me conhece. Eu sou uma empregada doméstica, mas um dinheiro assim, uma chantagem dessa, um dinheiro sujo desse, pra mim não dá. Agora, vá que eu aceitava. Lógico, mexeu com a minha cabeça, mexeu com a cabeça das meninas. Que a gente luta com a vida, né? Mas já pensou... Como é que esses 4 homens eram? São 2, assim, moreno e 2 mais claro. E um só que perguntava, um anotava e os outros 2 ouvia. Que tamanho? Tudo de terno preto. Terno preto? É. Gravata? Gravata e tudo. Que tamanho, mais ou menos? É grandes? Normal? Que nem nós? Não, são 2 mais ou menos da altura dos 6, os outros 2 eram maior. Era mais alto. Aí depois, eles disseram pra mim que ia pegar a gente aqui, ia voltar para ver o que eu, como as meninas de menor, eu que tinha que dar a última palavra. Né? Ia pegar eu, as meninas, eu ainda comentei com ele, mas pode uma pessoa junto com a gente? Ele falou, não, são só você e as suas 2 filhas. Aonde? Eu ia levar vocês em algum lugar. E aí, chegando lá, eles iam... A gente tinha que ensaiar mais coisas que eles queriam que a gente falava, não era só isso. Só que ele, no começo, ele falou que as meninas tinham que mentir que não viram nada. Daí pra frente. E as outras coisas eram por conta dele, a gente tinha que ensaiar. Na Escola de Sargento das Armas, a ESA, em Três Corações, por volta das 9 horas da manhã, aconteceu uma homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, referente ao Dia da Vitória. O comandante da instituição, o general brigadeiro Sérgio Pedro Coelho Lima, convocou a imprensa para prestar uma declaração pública a respeito do caso Varginha. De manhã no mesmo dia, após as solenidades comemorativas da data, o general recebeu jornalistas que se amontoaram numa sala da ESA, ávidos do que seria dito pelas autoridades, ou quem sabe o aviso de alguma providência que seria tomada por eles. Sérgio Lima iniciou o encontro dizendo que a ESA estava e sempre estará aberta à imprensa, e lembrou o alto índice de credibilidade que o Exército tem perante a nação. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Caso houvesse... saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do Exército e em prol da nação. Isso tem como ser comprovado? Para quem? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos? Eu tenho que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi dito. Às 2 da manhã, Luísa Silva permanecia na residência onde trabalhava de doméstica, para que a sua patroa cumprisse com um compromisso social. Quando esta chegou, Luísa resolveu ir para sua casa e pretendia pagar um táxi na praça central da cidade, mas notou que não possuía quantia em dinheiro suficiente para tanto. Desceu então a pé a rua vazia, mas um automóvel de cor preta aproximou-se devagar, dirigido por um homem e trazendo outro do banco de trás. Pararam e disseram imperativamente que iam lhe dar uma carona. Não houve alternativa, então entrou pela porta aberta pelo motorista. Ela o reconheceu como líder dos 4 visitantes da ocasião anterior. O automóvel parou cerca de 1 quilômetro fora da cidade, em meio aos arbustos, num local fácil de ser identificado. Desta vez eram apenas 2 a abordá-la, trajando ternos escuros e estando engravatados. Luísa seguiu no banco de passageiros. A insistência para que as filhas voltassem atrás em sua história se repetiu,
Eles exibem fotos e desenhos supostamente das criaturas capturadas a Luísa, e a conversa se estende, longa e cheia de detalhes. Quase 2 horas depois, permitiram que a mãe das garotas fosse para casa, deixando-a na cidade e longe de sua rua. Ainda percebendo que Luísa não lhes garantiu o que desejavam, não mais a procuraram, mas abordaram pessoalmente a patroa dela, 2 semanas depois, solicitando-lhe que esta lhe convencesse. Nunca se identificaram, inclusive para a empregadora de Luísa. Funcionária do Fórum de Varginha, bacharel em Direito, a patroa solicitou que seu nome fosse preservado nos meios ufológicos. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Capturadas criaturas de outro planeta, que essas criaturas foram apossadas pelo exército, estudadas biologicamente. Eu costumo, nos casos de ufologia, depois de ponderar todas as nuances, os prós e os contras, dar uma nota de 1 a 10. Ao caso de Varginha, eu dou uma nota 7. Podemos dizer sobre os eventos, o máximo que podemos dizer é que eles de fato ocorreram. Não há a menor sombra de dúvida de que tudo aquilo ocorreu. Nós o fazemos porque tivemos contato não só com pessoas da cidade que participaram indiretamente dos eventos, mas como tivemos contatos com testemunhas que participaram diretamente dos principais fatos. Ubirajara Franco Rodrigues foi o primeiro ufólogo a pesquisar o caso Varginha. Por uma feliz coincidência, ele era morador dessa cidade mineira. Em junho de 2004, o ufólogo Marco Antônio Petit divulgou no artigo do 100º número da revista UFO que tanto Ubirajara Franco Rodrigues como também o ufólogo Vittorio Pacatini foram convidados a prestar depoimentos na ESA sem precisar a data dessa ocorrência. Estranhamente, tempos após o seu depoimento na ESA, Rodrigues mudou seus pensamentos, chegando a inclusive negar a veracidade dos próprios casos que investigou. Afirmar hoje em dia que criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pelo Exército, como consta da história do caso, eu não posso mais fazer esta afirmação enquanto não tiver provas para serem exibidas. Já Vittorio Pacatini foi o segundo ufólogo a ter contato direto ao caso, já que residia em Belo Horizonte na época. Pacatini e Rodrigues foram seus principais pesquisadores. Pacatini sempre deu declarações taxativas sobre a veracidade do caso Varginha, mas desde 2004 ele simplesmente desapareceu. Vittorio Pacatini disse ter material gravado com declarações de pessoas que garantem ter visto as criaturas e até participado na operação de captura. Os testemunhos que eu tenho em mãos, tanto de civis como militares, que não querem aparecer ainda, são muito importantes, porque é a prova definitiva que eu tenho em mãos que as operações realmente aconteceram, porque muitas das pessoas participaram das operações todas que envolvem a pesquisa de Varginha. Tudo em segredo até agora, a não ser dentro da minha família, porque eu preciso mais alguém dentro da minha família que tome conhecimento desses vídeos. Eu tirei cópias, esparramei essas cópias em vários locais do Brasil, porque se invadirem a minha casa aqui em Três Corações ou em Belo Horizonte, onde eu vivo e trabalho, e roubarem, não tem problema, porque eu tenho outras cópias em mãos de pessoas de confiança. Se eu estou mentindo, se isso tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto, então por que ninguém me interpela judicialmente? Eu já disse como as operações aconteceram, eu citei o nome de vários militares de alta patente na imprensa várias vezes. Se eu então estou cometendo um ato criminoso, por que ninguém me interpela judicialmente? Sabe por quê? Porque eles sabem que eu posso provar. Eu estarei pronto para divulgar tudo que eu puder quando as testemunhas me autorizarem. Se não fossem as testemunhas, eu provavelmente não teria nada hoje. Então eu devo muito a elas.
Acima de tudo, eu empenhei a minha palavra. É o meu maior patrimônio. Eu não vou traí-la jamais. Espero que muito em breve me deem autorização e eu possa revelar tudo que já sei. Que por acaso não é pouco. Em 22 de janeiro de 2016, o ufólogo e também de toda a revista UFO, Ademar Jevaé, publicou no seu canal do YouTube uma entrevista que ele concedeu ao repórter Carlos Otávio, da Rádio Vanguarda FM de Varginha, na qual ele comenta sobre o Birajara Rodrigues. O caso Varginha, então, pode-se afirmar é muito mais sério do que se imagina e só com o tempo a verdade pode vir à tona. É verdade. Veja que algo de muito sério aconteceu aos dois pesquisadores principais do caso, ao Dr. Birajara Franco Rodrigues e ao Vitório Pacatini. Eles estavam à frente de tudo, eles sabiam tudo. Eles conheceram, inclusive, os militares que participaram do processo de captura e do processo de transporte. Aí eles foram convidados para responderem algumas questões no inquérito policial militar que foi feito dentro da ESA. Algum tempo depois, o que aconteceu com os dois? O doutor Birajara passou a mudar o seu discurso, aderiu aos céticos, afastou-se dos ufólogos. Ele foi meu amigo assim, de infância e chegou a me ameaçar com um processo se eu mencionasse o nome dele, como eu estou fazendo aqui. Imagine, o que aconteceu com ele? Que tipo de temor ele tem para ter parado completamente de falar isso? Todos os homens aí, mulheres aí de Varginha que conhecem o doutor Birajara, sabem que ele não é um homem de se acovardar ou de tomar uma atitude dessa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? O que os militares lhe disseram? O ameaçaram? Lhe pediram? Enfim, eu digo isso porque aconteceu algo porque o Vitório Pacatini, que eu também conheci bem, não é um homem de se esconder de nada. E ele simplesmente sumiu do mapa. Depois que os dois foram convidados para prestar informações no inquérito policial militar dentro da ESA, que apurava quem vazou informações para quem, o Dr. Birajara passou a mudar o seu discurso. Eu publiquei o livro do Birajara Franco Rodrigues com 400 páginas. É um manual de investigação ufológica de altíssimo nível. O que fez esse homem se amedrontar tanto a ponto dele se calar e sumir? E o Vitório Pacatini desapareceu do mapa. Ele ficou caladinho, quietinho, sem falar nada. Estamos falando de coisas sérias, muito sérias, muito sérias. Nossa reportagem procurou ouvir o ufólogo varginhense Birajara Franco Rodrigues sobre essas declarações do também ufólogo Ademar Jevaé. Foram essas as palavras do Dr. Birajara. Abre aspas. Vou continuar mantendo minha postura, pois são tão distantes do interesse da pesquisa ufológica e de minha própria, que nada pretendo falar sobre essas declarações do senhor Ademar Jevaé. Fecha aspas. Repórter Carlos Otávio. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e divulgando esse vídeo para os seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.